vocês vejam que na plateia a gente tem Helena, nada mais. Num centro de estudos helênicos, então está mais do que apropriado, né? Já que vamos falar de Afrodite, né? Mais do que apropriada uma Helena na plateia. A minha ideia, né, quando nós pensamos em fazer esse encontro e falar sobre Afrodite, a minha ideia foi falar da deusa nos primeiros textos em que ela nos aparece. E os primeiros textos que são os mais antigos que sobraram. Quer dizer, não sabemos o que houve antes, né? Exatamente o que houve antes da Ilíada e da Odisseia de Homero, que são textos de cerca de 750 a.C., são, portanto, os primeiros para nós. E assim sendo, né, e Hesíodo logo na sequência, Homero para a Ilíada e a Odisseia, Hesíodo, poeta da Teogonia dos Trabalhos dos Dias. Então, pensei em falar nessas quatro poemas narrativos, né, de gêneros um tanto distintos, para apresentar para vocês uma espécie de panorama sobre como a Afrodite se desenha no imaginário, né, cultural grego, né, na era arcaica, a partir de textos que têm um impacto muito grande na própria construção desse imaginário. Né? A poesia homérica é uma espécie de pilar, né, da própria formação do homem grego, e Hesíodo não fica atrás. Né? Então, nesse sentido, né, eu vou passar, enfim, vou tecer um panorama, né, e passar por alguns momentos assim, mais significativos da aparição de Afrodite, né, nos poemas, começando pela Ilíada, que é um poema que sempre nos parece um pouco anterior do que a Odisseia. Né? Os dois poemas épicos, as narrativas dos grandes feitos dos homens, né? Os dois poemas épicos que são fundadores da nossa, na verdade, da nossa própria literatura ocidental. Né? O primeiro canto em que Afrodite aparece na Ilíada é o canto 3, em que ela vai aparecer justamente posta em relação com Paris e Helena. Portanto, posta em relação com as personagens que movem a Guerra de Troia. Né? A Guerra de Troia é uma guerra que muitas vezes a gente diz, não, é a guerra por causa do rapto de Helena, né? Mas não é um mero rapto, é uma guerra movida porque o rapto de Helena é praticado quando Paris é hóspede de Menelau, o marido de Helena. Então, nesse sentido, ele não rapta só a esposa de Menelau, mas ele, como hóspede, rapta a esposa do seu anfitrião. Um dos valores mais importantes na construção do próprio tecido social no mundo antigo é o valor da hospitalidade. Tanto que ele é protegido por Zeus. Portanto, a motivação dessa guerra é séria o suficiente para que seja uma guerra considerada e projetada como a maior de todas. Né? A punição deve ser absolutamente exemplar. Né? Ela aparece num momento bastante, quer dizer, então ela vai aparecer sobretudo, né, nessa relação com Paris, que é o herói que ela protege. Ela favorece os troianos na guerra, protege a todos os troianos, mas claro, por conta da sua relação muito próxima com Paris, né? De um lado, e ela está sempre próxima de Helena de outro. Né? O que é que, né, na cena que vai se desenvolvendo, sobretudo, né, a partir, ainda no começo do canto, mas sobretudo a partir dos versos 370, nós vamos ter um momento da narrativa em que Paris e Menelau ameaçam, digamos assim, vão entrar num duelo, e acabam entrando mesmo num duelo, a partir do qual a guerra, que já se arrasta por 10 anos, poderia ser encerrada. Então chega, já estamos aqui todos há muito tempo, vamos fazer um duelo. Quem ganhar o duelo fica com Helena, os bens, e a guerra se encerra. E não dá nada certo o duelo, porque
Afrodite vai intervir. E ela intervém porque Paris está quase sendo morto por Menelau no duelo. Menelau, o marido, né, o Aqueu, o marido grego de Helena, está levando a melhor no combate e, portanto, Afrodite vem para resgatá-lo. Ao resgatar Paris, ela o leva, né, ela o envolve, eles estão no meio da luta, ela vem, envolve Paris numa nuvem, ele é ocultado e ela o transporta para o seu quarto, né, onde ele ficará protegido da guerra. Não bastasse protegê-lo da guerra, ela faz mais do que isso. Ela o leva para o quarto e o deita num perfumado leito nupcial, diz o poeta. E em seguida vai chamar Helena para ir ter com Paris, para se unir a ele no leito. Então, não só, digamos assim, ela o salva, como ainda leva para ele um dom, que é a própria Helena. A cena interessante é justamente essa em que ela vai buscar Helena. Helena, num primeiro momento, vai se rebelar, não quer ir até Paris porque a guerra corre lá fora e Paris está no seu quarto, o que parece absolutamente descabido. Então, o que Afrodite vai usar? E aqui nós entramos no primeiro elemento importante da sua imagem. Ela vai usar da sedução. O universo da Afrodite é um universo erótico, e isso já está muito claro na maneira como ela salva Paris e no que ela faz em seguida. O seu universo de excelência é o universo do erotismo, é o universo do sexo. Tudo que tem a ver com o mundo do sexo, portanto, está sob Afrodite. E nesse sentido, para que o sexo aconteça, um dos elementos importantes é a sedução. A sedução que se move sempre por uma manipulação da forma e uma manipulação do verbo. Eu sempre brinco que você, para seduzir, você sempre melhora. Você tende a melhorar o pacote e você tende a melhorar o discurso. E nesse sentido, quer dizer, nós vamos ver a persuasão como um elemento fundamental de Afrodite, tanto que há uma deusa que é, na verdade, uma espécie de personificação da persuasão, a deusa Peitó, a palavra é o verbo grego para persuadir, que vai ser uma das mais frequentes companheiras de Afrodite. E essa persuasão, se ela é uma manipulação de forma e de discurso, ela sempre tem um elemento que lhe é intrínseco, que é o engano. Então, a Afrodite está sempre associada ao engano. Nesse sentido, nós vemos bem como, como ela vai agir para tentar levar Helena até Paris. Primeiro, ela vai disfarçada de uma velha senhora que Helena conheceria dos tempos lá em Esparta. É um disfarce, claro, é um disfarce de uma personagem que não é ela, é um engano que ela assume ali. E que Helena, no entanto, vai perceber porque percebe os índices de beleza indisfarçáveis da deusa, o seu colo, o seu pescoço, o brilho dos seus olhos. Então ela é abordada pela velha senhora, mas ela imediatamente identifica quem é essa velha senhora. Todo o discurso da velha senhora vai ser um discurso sedutor, chamando a ele ao quarto de Paris, onde ele está belíssimo, fresco, renovado, como alguém que sai para a dança. Está pronto para sair para a dança. A guerra está acontecendo lá fora e essa é a imagem de Paris nesse momento. Helena vai reagir de uma maneira de uma maneira indevida, vai rechaçar essa sedução verbal de Afrodite. E aí vem um outro elemento que também é próprio de Afrodite, mas no qual pensamos com menos frequência. A sedução, quer dizer, Afrodite, o seu poder é o sexo, o seu poder é o erotismo. Em princípio, ela quererá exercê-lo pela sedução.
em que você é levado a desejar o que o outro deseja também. Mas quando, quando não funciona esse mecanismo da sedução, ela pode usar de violência. E ela não hesita em usar de violência, e ela pode ser uma deusa bastante destrutiva. Nesse canto nós vemos exatamente isso no momento, até só para vocês verem melhor, eu trouxe aqui, vocês veem no momento em que Helena, não querendo ir até lá, até Paris, Helena diz, ameaça desobedecer a deusa, e a deusa vira-se para ela e diz: miserável, não me provoques, que colérica não te abandone, que eu não te odeie agora como te amo violentamente. Os tramarei ódios lutuosos no meio de ambos, troianos e dânaos, e tu perecerás de maligno destino. Quer dizer, a Afrodite primeiro, digamos, usa de uma estratégia em que Helena pode, numa boa, pode aceitar a sedução e ir até Paris, digamos que de livre, espontânea vontade, ajudada, estimulada, mas ela não pode desobedecer a uma divindade. Se ela desobedecer, a ameaça é que ela seja morta. E essa ameaça vem com um verbo bastante interessante: eu tramarei dolos capazes de serem destrutivos para você. Quer dizer, essa ideia, da violência é uma ideia importante e precisa aparecer, porque inclusive no nosso imaginário, Afrodite às vezes é a deusa do amor. Nós já pensamos em amor em vez de sexo, no amor romântico, e as coisas vão ficando um pouco diluídas demais. Essa é a Afrodite da recepção, não é a Afrodite desse imaginário. Num livro chamado Sexual Culture in Ancient Greece, o estudioso Daniel Garrison, ele sintetiza essa questão da relação de Afrodite com o engano numa frase lapidar: os gregos viam os seus deuses todos como enganadores, nenhum deles mais do que Afrodite. E duas outras estudiosas, a Pirene Delfoge e Gabriela Pironti, vão dizer o seguinte num estudo sobre os cultos gregos de Afrodite: a sexualidade envolvia a sedução e a beleza relacionada a Afrodite e a seus poderes e irresistível charme, mas a sedução pode ser enganadora e o poder de Eros é a miúde pensado como destrutivo. E essa ambiguidade é absolutamente fundamental à imagem de Afrodite nesse mundo. Essa ambivalência está posta desde o princípio. Um outro momento importante em que nós vemos Afrodite na Ilíada, e que é bastante significativo do ponto de vista das suas prerrogativas, ou seja, das esferas em que ela exerce o seu poder e dos seus próprios poderes, é o canto 5, em que ela vai entrar em embate com um guerreiro mortal dos gregos, um dos heróis gregos, que é Diomedes. E vai levar a pior, porque Diomedes está sendo ajudado por uma rival de Afrodite, que é a deusa Atena. Ela acaba sendo ferida mesmo por esse mortal, enfim, meio chorando, sofrendo, ela vai para o Olimpo, porque a guerra não parece, pelo menos não neste poema, não se trata de algo que vale para o universo grego como um todo, mas neste poema, que é a Ilíada, este poema de guerra, Afrodite não está à vontade nesse território. Ela vai para o Olimpo, vai reclamar para os deuses do que o Diomedes fez com ela, e vai até que Zeus chega até ali perto, e vai ouvir toda a história, tudo que se passou, e como ela foi atingida ali por aquele mortal. Depois que ele ouve a narrativa de Afrodite chorosa, a sua filha, na Ilíada ela é filha de Zeus, depois que ouve a narrativa da filha chorosa, ele diz o seguinte a ela:
A ti, querida filha, não te são dados os esforços guerreiros. Ocupa-te antes com os esforços do desejo no casamento. Que estas coisas, as da guerra, digam respeito ao célere Ares e a Atena. Tá? Então, neste momento, nós vemos como o poema faz uma espécie de definição, pelo menos para os seus propósitos, do que é o território de Afrodite. Mas o interessante é que ele associa o sexo, o desejo, ao casamento. E esse é outro elemento que não fica muito no nosso imaginário, na nossa recepção de Afrodite, a sua ligação com o casamento. Mas ela é bastante importante. Uma das linhas de força da representação de Afrodite está na articulação, no exercício dos seus poderes no casamento, e essa é uma das linhas de força nos cultos de Afrodite também. E por um fato muito simples, o que é que consuma o casamento? O sexo. Então, até o momento em que o casamento é consumado, a presença de Afrodite é necessária. A presença de Afrodite estimula a própria consolidação desta, que é uma das instituições mais importantes da organização social. Depois desse momento é que a presença de Afrodite pode ser perigosa, mas até este momento ela é fundamental. Então, esse território é um território próprio de Afrodite também. E pode ser próprio de Afrodite, inclusive, na medida em que, nas relações entre os cônjuges, pelo menos no imaginário grego, cabia, sobretudo, à esposa, digamos assim, a tarefa de seduzir o marido, estimulá-lo ao leito e, nesse sentido, estimulá-lo à procriação. Quer dizer, que é a função principal, claro, do casamento, é a geração de prole e a continuidade da linhagem. Então, nesse sentido, era mesmo dever da esposa levar o marido, digamos assim, engajá-lo na atividade sexual, nessa dimensão sexual. Nesse sentido, a Ilíada também traz uma cena muito significativa com Afrodite, Hera e Zeus no canto 14, que é conhecido como o canto do engano de Zeus. Então, novamente, a ideia do engano, mas agora até dentro, digamos, de uma relação conjugal, de uma relação que é aquela entre os deuses Zeus e Hera, os cônjuges soberanos do Olimpo. Nessa cena, nós temos Hera usando o sexo como uma arma para distrair a atenção de Zeus, que tinha proibido os deuses momentaneamente de interferirem na guerra de Troia, para poder interferir, sim, do lado dos gregos, que são aqueles que ela favorece. Esse uso do sexo vai ser bastante detalhadamente planejado por Hera. Um dos verbos que a narrativa do canto 14, a partir do verso 160, vai usar insistentemente para Hera, é que ela age dolofroneusa. Dolo é um engano, froneusa é a atividade mental. Então ela age planejando enganos. É um verbo repetido assim várias vezes ao longo de todo o episódio. Então tudo é muito bem pensado e Zeus mal sabe o que está para lhe acontecer. A sedução de Zeus vai combinar uma toalete de Hera detalhadíssima, banho, óleos, perfumes, brincos, colares, uma roupa especial, um penteado especial, toda uma manipulação da forma, da aparência. Uma vez que esta etapa está pronta, ela sai para seduzir Zeus, mas não sem antes passar por Afrodite, porque se ela quer que essa sedução aconteça, sem margem de erro, ela precisa da ajuda de Afrodite. E aí, mentindo para Afrodite, ou seja, o engano novamente, mentindo para Afrodite, ela obtém de Afrodite
Um cinto que a deusa usa, nós não sabemos pela narrativa, não dá para saber se é abaixo dos seios ou cruzado entre os seios, uma cinta que ela usa, que é uma espécie de objeto mágico, de talismã, em que estão como que concretamente todos os poderes de Afrodite. Né? A descrição da cinta, muito breve, é a seguinte: a cinta bordada e colorida, na qual estavam urdidos, né, todos os encantamentos. Então, a ideia da magia, né, de Eros como algo que é do mundo da magia. Nela está o amor, essa é a tradução do Frederico Lourenço, leiam, em vez de amor, é o enlace sexual, né, que na tradução não funciona muito bem, não fica tão bonito, então, né, tem a substituição. Mas nela está o amor, nela está o desejo, nela está o namoro e o engano, que rouba o juízo dos mais ajuizados, inclusive de Zeus, que é, claro, um desses mais ajuizados. Então, vejam que ela, né, usando, que mentira que ela vai usar para convencer a Afrodite a emprestar o cinto? Que ela vai resolver a crise de um casal que não anda bem. Então, ela tem que levar o cinto para restabelecer a harmonia entre os cônjuges que andam brigados. Então vejam como a própria Hera, ao agir no território de Afrodite, ela vai se valer de tudo aquilo que é próprio de quem está no mundo do erotismo. Tá? E o engano, tanto o engano quanto a persuasão, são fundamentais. Claro que depois da toilette, desse cinto, quando ela chega diante de Zeus, Zeus vai dizer para ela: nossa, não, você vai tratar desse problema com os cônjuges depois, porque agora nós vamos nos deitar aqui imediatamente, porque hoje você está mais linda do que no primeiro dia em que nós nos vimos, e você está mais linda do que Alcmena, Semele, Io e todas as outras mulheres que já tinham, digamos assim, feito parte da vivência erótica de Zeus. Tá? Então vejam como nesse pequeno percurso da Ilíada, ao qual, né, eu faria referência ainda apenas, né, como último elemento, reforçando a questão da sua vinculação com o casamento, faria referência apenas a um momento em que, quando o Heitor, né, que é o herói troiano, é o protagonista troiano, digamos assim, no embate com Aquiles, né, o grande herói da Ilíada, quando ele é morto, a sua esposa, Andrômaca, vai saber da sua morte, vai ouvir os gritos por causa da sua morte e vai até os muros de Troia, de onde ela vai ver o corpo do marido não só morto, como já sendo ultrajado por Aquiles. Nesse momento, ela desmaia. Quando ela volta a si, o poeta diz: depois atirou para longe o brilhante adorno da cabeça, o diadema, a touca, o lenço e o laço entretecido e o véu que lhe oferecera a dourada Afrodite no dia em que Heitor, o elmo faiscante, a levara da casa de Encião, depois de ter dado incontáveis presentes nupciais. Então vejam, o véu é o grande símbolo feminino do matrimônio. Tá? E quem é que dá esse véu? Recorrentemente no imaginário grego, quem dá esse véu à noiva é Afrodite, porque ao dar esse véu para a noiva, ela transfere para a noiva, é como se ela transferisse para a noiva a sua capacidade de encantar, de seduzir e, nesse sentido, de ajudar a consumação do casamento com o sexo, que deve acontecer durante o desenrolar da própria festividade, e normalmente deve acontecer entre dois noivos que estão se conhecendo durante a festa pela primeira vez. Então há toda uma série de mecanismos, né, para favorecer o encontro, o enlace sexual dos noivos, que, digamos assim, se dá sem prévio convívio e mesmo sem prévio conhecimento. Né? Então vejam como, mais uma vez, né, a ideia do casamento se associa com a deusa. Se nós passamos para a Odisseia, né, a presença de Afrodite na Odisseia
é um pouco mais reduzida, né? O canto que é o mais significativo é o canto 8, né, em que ela está presente, mas o que é interessante, especificamente do canto 8, é que o poder de Eros, né, que é o desejo é aquilo, aquela falta que precisa ser preenchida a qualquer custo, torna a própria Afrodite, que é aquela que governa esse poder, suscetível a ele. Tá? Então, ela mesma, muitas vezes, é alvo do seu próprio poder ou ela prova do seu próprio veneno. Tá? Ela acaba vitimada, né, pelo seu próprio por Eros. Então, nesse sentido, Mary vai falar bastante disso por causa do hino homérico. No entanto, eu só pontuo que o hino homérico é um dos momentos, né, vai contar uma das narrativas em que Afrodite é ela mesma, né, assim, absolutamente arrebatada pelo desejo e, portanto, age apenas movida pelo desejo e não, digamos assim, por um julgamento mais razoável e equilibrado e são. Tá? No caso da Odisseia, é o canto 8, tá? Dos versos 260 a 380, mais ou menos, em que nós temos a canção do adultério de Afrodite com Ares. Ares, que é o deus da carnificina da guerra. Então, nesse sentido, também é interessante esse envolvimento, porque ele faz essa combinação muito característica do imaginário grego dos polos opostos que são complementares. Tá? Ares tem a ver com a guerra e com a destruição na sua forma mais bruta e violenta. E Afrodite, na medida em que ela propicia o sexo, ela propicia a união dos contrários que produz a vida. Então, e eles não se repelem, eles se complementam. Um só existe porque existe o outro. Tá? Então, nesse sentido, nós temos de muitas maneiras essas aproximações, tá? Esses entrelaces entre o mundo da guerra e o mundo de Eros. Aliás, mesmo na linguagem metafórica, para falar de Eros, a guerra é uma alavanca, né, para metáforas, para imagens, assim, frequentemente. Tá? Então, isso é muito característico desse universo. E diga-se de passagem, por que eu estou dizendo adultério? Porque Afrodite na Odisseia, não na Ilíada, mas na Odisseia, ela é casada com Hefesto, que é o deus mais feio, ela é a deusa mais bela. Então nós temos, na verdade, dois pares de opostos complementares, né, nesse triângulo amoroso aqui. Né? Mas mais significativo, né, para pensarmos essa Afrodite, e eu encerro com isso, né, mais significativo ainda para pensarmos esse desenho de Afrodite, que é um desenho um pouco, digamos, inicial, né, para nós, e para o imaginário grego é um desenho assim, muito importante e com o qual sempre vai haver um certo diálogo, é justamente a Teogonia de Hesíodo. Né? A Teogonia é um poema cosmogônico, é um poema didático, na medida em que se propõe a explicar, a partir desse instrumento próprio do mundo arcaico, que é um mundo da oralidade, instrumento que é a narrativa, né, a narrativa tradicional, que vem sendo contada desde uma memória que sequer pode ser recuperada, né, desde tempos que sequer podem ser precisados, são memórias que percorrem, né, gerações e gerações. Nesse poema, né, Hesíodo vai explicar como se originaram os deuses e como os deuses o próprio cosmos, na medida em que as montanhas são deuses, os rios são deuses, mesmo o mundo físico tem, né, ele se visualiza a partir de uma projeção divina também. Nesse poema, muito diferentemente do que nós temos em Homero, em que Afrodite é filha de Zeus, Afrodite vai ser filha, na verdade, do pai de Zeus, né? Aliás, do avô de Zeus, né? Do avô de Zeus, de Urano. Né? E, portanto, é interessante porque ela vai ser uma deusa levada para o Olimpo, mas ela nasce antes do próprio Zeus. Né? Ela é mais velha do que o próprio Zeus.
Nesse poema, ela vai nascer logo no começo da narrativa cosmogônica, em que o pai dela, Urano, é uma divindade gerada como uma espécie de duplo masculino da própria Terra. No momento em que eles são gerados, Céu fica colado à Terra, porque no universo já foi gerado também Eros, o princípio fundamental, o princípio cósmico fundamental de atração entre os opostos. Então, uma vez que existe Terra e Eros, quando Urano, o masculino, é gerado, ele fica colado à Terra e não se desgruda dela mais. Mas como ele fica colado e copulando com a Terra, ele gera prole. E porque ele gera prole e não se separa dela, a Terra vai ficando inchada, a Terra vai ficando com os filhos ali ocultos. Há um momento em que a Terra decide que basta, e faz um plano para acabar com o mal feito de Urano, do céu. E esse plano vai ser executado aí sim pelo futuro pai de Zeus, que é Crono. O plano é basicamente a castração do céu. A Terra faz a foice, ela forja a foice. Urano não sabe, não vê nada, tudo às ocultas, e Crono vai ficar com a foice escondido para quando o pai vier e começar a copular, ele cortar o pênis. E Afrodite, uma vez que o pênis é cortado, Crono atira o pênis para longe e o pênis cai no mar. Depois que ele cai no mar, ele fica ali misturado com as águas e vai, e ainda ejaculando, ainda soltando esperma. E dessa espuma, que em grego é afros, dessa espuma, que é a mistura da água do mar com o esperma, nasce Afrodite. Então é claro que o poeta está fazendo e vai fazer expressamente a brincadeira etimológica entre o nome de Afrodite, só a primeira metade, porque a segunda metade ninguém explica, mas ele faz com a primeira metade e a própria ideia da espuma. Quando ela nasce veneranda, ela nasce bela, ela tem os pés esbeltos, que é sempre um índice de beleza feminina. Ela vai pelo mar, ela vai passando pelas ilhas que são importantes nos seus cultos na Grécia, Citera e Chipre, e ela vai sair do mar, ela vai nascer de fato exatamente quando ela atinge a ilha de Chipre. E tem um detalhe interessante, porque quando ela pisa a terra da ilha de Chipre, sob os seus pés começa a nascer relva. É o sexo e tudo que o sexo significa, inclusive a fertilidade. Não só no mundo dos humanos, mas também no mundo dos animais e das plantas. Então isso já fica indicado aqui. Uma vez que ela nasce, ela passa a ser a soberana. Eros, que é esse princípio cósmico, que já tinha aparecido, passa a ser o seu servo. Ele a acompanha, não é a Afrodite que acompanha Eros. Ela vai ser sempre a sua superior hierárquica. E também Rímeros, o desejo, segue a Débora. E ela sobe para o Olimpo. E no Olimpo ela vai receber aquilo que é o seu conjunto de prerrogativas, muito parecido com aquele conjunto do cinto de Afrodite na Ilíada. Quais são as prerrogativas, os poderes de Afrodite? Versos 205 e 6, as conversas de moças, os sorrisos, os enganos, o doce gozo, o amor e a meiguice. Tudo que tem a ver com o universo do sexo e da sedução. E é claro que no outro poema, que é de Hesíodo, Os Trabalhos e os Dias, em que o poeta, depois de ter contado na teogonia como os deuses e o cosmos se fez, vai explicar como é que os homens se tornaram isso que são, precários, limitados, mortais. Nós temos a narrativa ali do embate de Zeus com Prometeu, que é importante nessa definição da condição humana, e nessa narrativa entra Pandora, a primeira mulher do imaginário grego. Pandora entra como uma espécie de mal
revestido de bem. Na forma ela é o bem, na essência ela vai ser um tormento para os homens. Tá? E o que os deuses, e o seu nome, Pandora, é aquela que recebe presentes de todos os deuses, ou que traz presentes de todos os deuses. O que Afrodite vai dar? Aquilo que é próprio do seu território. Tá? A áurea Afrodite, a volta da cabeça, vai verter graça, o charme, aquele charme que suscita a reciprocidade do outro, o favor do outro, o desejo terrível e as preocupações devoradoras de reinos. Quer dizer, basicamente, o poder de atrair e de atormentar pela dimensão erótica, né, aquele a quem ela vai ser dada, que é o homem. Né? Então, nesse sentido, mais uma vez, as prerrogativas, né, que vêm se desenhando, elas se amarram com os seus, digamos, pequenos matizes, mas sempre, né, há no desenho as constantes, e as constantes, né, eu espero que tenham ficado expostas nessa breve apresentação. Eu passo agora para Meire, de Alexandria, que é lá pelos 250 a.C., que é um percurso interessante porque a Afrodite vai perdendo, da era arcaica para a helenística, ela vai perdendo os adereços, né? E perdendo a roupa. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Quanto mais para trás você vai, mais adornada e mais ricas são as roupas e os penteados. Quanto mais o tempo passa, mais belo o seu corpo vai ficando, e aí ela vai meio que perdendo os adereços e sendo retratada com a nudez mais marcada. Né? E isso é um movimento que se dá com ela, mas também tem algo aqui que é um movimento que está acontecendo na estatuária, né? O elogio da perfeição do corpo, que vai fazer com que, basicamente, no período helenístico, todo mundo perca a roupa, toda a estatuária, né? O nu artístico tem o seu grande momento, primeiro ali no período helenístico. Então tem essa questão, há uma diferença, né? Dependendo do momento em que você está, do contexto, a imagem de Afrodite também tem as suas especificidades. Essa é uma das imagens famosas, quer dizer, e aí a iconografia também complementa muitas vezes o que nós não temos no corpus de poesia que sobrou de prosa. Então, muita coisa que nós não saberíamos, há muita coisa que não saberíamos não fosse a iconografia. Tá? Então, uma delas tem a ver com o julgamento de Paris. Né? Por que Helena é raptada e tem a guerra de Troia? A Ilíada não vai contar, a Odisseia também não. Mas é porque no casamento de Tétis e Peleu, em que estavam todos os deuses, uma deusa que não tinha sido convidada, a Discórdia, porque quem é que vai convidar a Discórdia para sua festa de casamento? Ninguém. Ela chega e joga um pomo de ouro e diz: eu desafio aqui a me dizerem quem é a mais bela das deusas. E tem 3 candidatas, né? Hera, Atena e Afrodite. E quem é que vai responder? Para não ser um dos deuses que poderia ser parte interessada, vão atrás do mais belo mortal que saberá julgar quem é a mais bela deusa. E o mais belo mortal é Paris. Aqui nós temos a cena justamente de Paris com a cítara. É um detalhe, né? Os heróis belos e sedutores, né? Associados ao universo da música, do prazer, ele está aqui com a cítara. Hermes, né, com as asinhas ali no pé, né, à frente das 3 deusas, nós temos Hera, nós temos Atena, e a última, meio escondida, com mais panos que as demais, e com Eros alados em volta, que não são menininhos, são efêmeros, né, o menininho é tardio, ela vai ali em terceiro, meio discreta, né, como se fosse a última. Hera vai oferecer, nós estamos no universo que é um universo de tradição, então tudo funciona pela reciprocidade. Hera diz: se você me escolher a mais bela, eu te dou a soberania. Ela é a deusa soberana, Paris seria o mais soberano dos soberanos. Atena oferece: bom, se você me escolher, eu te dou a guerra, você vai ser o herói mais bravo, mais incrível que existe. E Afrodite diz: se você me escolher a mais bela, eu te dou a mais bela mortal, Helena. E te ajuda a sequestrar. Né? Então é claro que ele escolheu, né, a Helena.
Então, essa é uma narrativa da qual que a gente reconstrói com poucos testemunhos de poesia e de prosa, mas com muita iconografia, uma das cenas mais retratadas na iconografia. E de várias maneiras. Vejam que aqui é outro vaso, mas é a mesma cena, né, do julgamento de Paris. Né? Ali o Paris. Ali é interessante, porque é uma cena logo antes da partida. Então é só Afrodite com Paris, o Eros ali em cima, tudo pronto para partir para o rapto de Helena. Né? Vejam como aqui já, né, a Afrodite já numa imagem bastante erotizada, né? Tem ali o ganso, está sempre, né? O próprio Zeus, numa das suas seduções, ele se disfarça de ganso, então o cisne, né? Ganso não, cisne propriamente, né? Tem a ver com esse mundo erótico, a Afrodite, né, seminua, ainda com muitos adereços, né, ricos na cabeça, enfim, e o Eros ali perto dela. Eros vai ser sempre o seu inferior hierárquico, ele está submetido a ela, mas a relação de obediência não funciona lá essas coisas. Né? E uma das marcas disso é, digamos, a inconsequência de Eros. Né? A paixão não tem consequência, né? Ela não se mede pela razão. Então há um certo grau de insubordinação nessa relação, que às vezes se projeta genealogicamente, né? Eros como filho de Afrodite. Né? Aqui nós temos Afrodite nos jardins. Esse vaso é interessante porque dá para ler todos os nomes das figuras nos vasos. Né? Às vezes a gente interpreta quem é as figuras, às vezes nós conseguimos ler, né, os nomes das figuras dos vasos. Nós temos ali Afrodite com Eros no colo e as graças. Né? E uma cena toda nos jardins. Né? A Afrodite está muito ligada à primavera, né? O encanto dos jardins, o mundo das plantas. Então, aqui ela com Ares, né? Uma imagem dela com Ares, outra imagem dela com Ares. Então vocês vejam como os temas da poesia são temas, na verdade, do imaginário e vão aparecer em outras elaborações, né? Que têm independência. De novo, né? Os três, Afrodite, Ares e Eros ali no pescoço do cavalo. Né? Então, interessante. Afrodite e Adonis, uma das suas grandes paixões, né? O jovem Adonis, um mais belo, um dos mais belos mortais que já existiram, vai ser morto antes da paixão se realizar. Então, aqui um vaso bem grande, eles estão ali, há um detalhe, né, desse vaso. Afrodite com Eros, muitas vezes Eros é multiplicado nas imagens, são vários Eros. Né? Vocês vejam que é mais um efebo, um adolescente, do que aquela figura meio anjinho Gabriel, meio mistura, que depois vai mesmo ficar uma bagunça. Tem um tema na iconografia, né? O puto, eles chamam de, é o termo técnico, é o puto, não tem nada a ver com outros sentidos da palavra, mas que é uma espécie de mistura de Eros, Cupido e o anjo Gabriel. Então fica aquela coisinha, enfim, mais familiar, mas na verdade, no imaginário grego, ele é um adolescente, né? Em geral. Olha só, a Peitó, Afrodite e Peitó, aqui é um vaso encontrado na Itália, no sul da Itália, na Apúlia. Então estão as duas aí. Afrodite e Zeus, bem no centro de um grande vaso. Também dá para ler direitinho os nomes dos dois, ali, identificados. Ela com o espelho. Vejam que aqui, por que ela tá, eu falei que ela perdia as roupas, mas é porque aqui esse é outro vaso da Itália. Então, na Grécia ela vai perder as roupas, mas na Itália ela vai continuar. No sul da Itália ela vai continuar vestida e ricamente adornada. Né? Vejam a quantidade de pulseiras, brincos, enfim. Aqui a tradição do Hesíodo, a tradição prevalente no imaginário grego é que a Afrodite é filha de Zeus. Mas na iconografia, a tradição de que ela nasce do mar é a mais forte, né? É muito presente. Então tem um sem fim de imagens de Afrodite nascendo do mar, da concha, né? Essa ideia da concha que vai aparecer assim muito frequentemente na iconografia, que depois vai ser recuperada no célebre nascimento de Vênus. Né? Nascimento, olha só a estatuazinha, né? Pequenininha, né? Ela ali e o Eros, né, segurando como que é uma concha, mas como se fosse a veste dela, né? Tem uma projeção, uma espécie de sobreposição.
Essa é lindíssima, isso está em São Petersburgo, né? no Hermitage. Também aqui. Aqui o trono Ludovisi, que é famoso, a Afrodite, de novo, é a versão da teogonia. Então, uma versão de um mito pode ser prevalente na poesia e outra versão na iconografia, quer dizer, porque a iconografia tem autonomia, né? Então, veja a riqueza desse imaginário. Aqui, as toaletes de Afrodite, elas são... A toalete é um dado do universo da sedução, então a deusa que mais aparece tomando banho é Afrodite, vejam, literalmente, aquela imagem impressionante, né? Ela está se lavando, né? Especificamente. Aqui Eros está até ajudando a lavar as costas dela, né? Então, essa é bem tardia, vocês vejam que o Eros aqui já está mais parecido com o menininho, né? O bebê, encaminhando com o bebê. Aquela está meio secando os cabelos, né? Saída do mar, meio que secando os cabelos. Esse é outro tema, aqui, né? Assim, do ponto de vista das elaborações eróticas, as Afrodites Calipígia. Calipigos, em grego, quer dizer de belo derrière. Sem essa palavra francesa, mas enfim, né? Literalmente quer dizer isso. Então, esse é um dos temas aqui frequentes, né? Afrodite Calipígia, muito sedutora, algo provocadora, né? Olhando atrás, assim, como se não tivesse percebido que a roupa a expôs, né? A Afrodite com a guerra, né? Tem uma série de imagens em que ela está com a lança e o escudo, né? Até com espadas, enfim, então tem na estatuária também. E claro que eu não podia deixar de mostrar a Afrodite de Milo, ou a Vênus de Milo, a Afrodite de Melos, se a gente for falar em grego. E essa que é uma imagem incrível, ficou um pouquinho ali no canto, mas é a Afrodite sendo, né, a quem um sátiro está tentando seduzir, e Eros deve estar ajudando o sátiro porque está prestes a levar uma palmada, né, uma sandalhada. Então, essa é uma imagem famosa, né, dela. Então, Eros pode inclusive agir, digamos assim, em prejuízo da mãe, né? Afrodite Tecelã, outra coisa, a poesia vai trabalhar muito essa imagem, o tecer metafórico, né? Quem tece tramas, né? Tramas no sentido figurativo. Então, ela é muitas vezes chamada a Tecelã de Ardis, né? A Toloplocos, a Safo chama assim. Associação, claro, com os golfinhos, então o mar é muito presente. E a última aqui que eu mostro para vocês, a famosíssima Afrodite de Cnido, de Praxíteles, 340 a.C., que foi feita para ser uma estátua de culto na cidade de Kos. Mas eles acharam a estátua tão pouco cultual, assim, tão erótica, que eles recusaram, e a cidade de Cnido é que aceitou. E o Bucket, que é um grande especialista de religião grega, ele diz é a primeira instância de voyeurismo que nós temos, em vez de sentimentos, digamos, mais religiosos, justamente relacionados a essa estátua que foi colocada no templo circular, num promontório, e era a vista do mar, era uma coisa assim, atraiu uma grande, digamos, procissão de devotos, mais ou menos devotos, para visitar. Então, tá aqui. Claro que a boa parte dessa estatuária eu estou mostrando para vocês em cópias romanas, né? Porque não temos muitos originais, mas fica aqui, né? Um cenáriozinho das imagens. Obrigada.